Olá, meninas! Olá! Mas que programa lindo, hein? Não, hoje... Nós estamos cheios de meninas. Não Hoje, é? ótimo, tá um É jardim. o programa mais bonito da TV e o da melhor. internet brasileira. Das outras eu não sei porque não dou conta. Com certeza. Pois é, estamos hoje aqui reunidas com duas mulheres muito tímidas. Sim. Né? Mas elas fizeram um esforço para vir nesse lugar. Sim. Então, vamos saudá-las, querida pastora Vânia, querida pastora Elda. É brincadeira, elas não são nada tímidas, tá, gente? Não. Mas bom tê-las aqui, viu? Que alegria, a alegria é nossa poder estar aqui neste programa que tem sido um sucesso para todas as mulheres. E nós estamos aqui hoje com uma missão muito especial, né, Sim, pastora Márcia, sim. que eu vou deixar para você, mas quem está em casa olhando já está percebendo aqui que nós estamos hoje com um assunto para lá de especial. Exatamente. Uma alegria. Elda, Oh, que alegria, muito obrigada pelo convite, é bom demais estar aqui com vocês. E vamos lá, sempre falando de algo muito interessante, que é o amor de Deus, que envolve a tantas mulheres, né? Sim. E é bom fazermos parte de tudo isso. Glória a Deus por essa oportunidade. bom, o programa Soluções Mulher está no YouTube, no nosso canal do YouTube e também no Facebook. E eu gostaria muito que você que está acompanhando pela Boas Novas Rádio e TV se juntasse a nós para, mais uma vez, um bom bate-papo. Como o programa começando, eu sou Márcia Costa e no programa de hoje temos aqui Fernanda Fernandes. Yes! Fernanda Fernandes hoje veio com o modelito padrão, onde todas nós estamos com a blusa já dizendo do nosso Congresso de Mulheres da Igreja Assembleia de Deus. Andréia, linda, maravilhosa. De azul. De azul. Linda, eu tô linda. Que eu adoro. Quem vestir a camisa azul vai ficar lindo, eu garanto. Eu quero essa para mim, por favor, por favor. Então, meninas, vamos hoje conversar. E hoje, no volante desse momento, dessa experiência aqui do Soluções de Mulher, Andréia tem um caminho aí. Eu vou até te convidar, Andréia, talvez a gente tenha que, não sei se dá, mas se não der, não tem problema não. Ao invés da palavra influência, inspiração. Isso? Podemos? Podemos, Com claro. certeza. Eu não sei, de Tudo a repente. ver, tudo a ver. Né? Então, conta aí pra gente o que a gente vai papear, conversar hoje. Baseado no tema do nosso congresso, né, que é algo que pauta a vida das mulheres na nossa igreja também, durante o ano todo, a gente pensou nesse tema que é tão importante para todas nós. Entender como que essa inspiração que a gente recebe do nosso Pai nos faz trabalhar, estarmos na sociedade durante todos os dias. Então, como é que eu inspiro alguém? Será que eu me vejo alguém que está todos os dias inspirando outras mulheres, outras pessoas? Né? Será que eu acredito nisso? Será que eu me vejo nisso? Então, baseado no tema do nosso congresso, a gente desenvolveu essa pauta para conversar com as mulheres. Que a gente faz isso, às vezes, de forma até natural, mas nem se percebe. Né? Não valoriza tanto, não é tão grata a Deus pela oportunidade, mas nós sabemos que nós fazemos isso. Isso, com certeza. Então, mulheres que inspiram o poder da inspiração de uma mulher com a mente de Cristo. Com a mente de Cristo, Chique, claro. muito lindo, muito profundo, né? Porque aquilo que nós estávamos conversando aqui antes de começar o programa, como você bem falou, né? Muitas vezes nós não nos enxergamos como esta mulher. Mas não tem jeito, né? Quando nós temos Jesus, a mente de Cristo, onde a gente passa, naquele lugar informal. Ainda ontem eu tive uma experiência, eu estava num hospital com a minha mãe acompanhando-a. E aí uma pessoa veio e falou tão bem, né, da nossa igreja, de nós mulheres, ou seja, né, olhou para mim, me reconheceu, inclusive pelos meus cabelos. É a marca registrada da avó. E aí, certo a gente influencia sim. E que coisa boa, que é uma influência de alguém que pode fazer tudo por elas, que é nosso Jesus. Existe, sim, um poder na influência, né? Tem. Uma autoridade na influência, Sim, não é? sim. E aqui a Andréia atrelou essa influência à mente de Cristo. Achei muito bacana você ter feito isso, Andréia, porque realmente essa influência
alicerçada na mente de Cristo, vai fazer toda a diferença, né? Toda a diferença. A gente vai orar antes ou a gente já está mesmo Ela está dirigindo o programa. Não é só Mas tipo não tem assim. problema, não tem Não, problema. porque eu tenho umas coisas para falar. Sabe o que é engraçado? Eu vinha, né, para cá, no caminho, e eu fiquei pensando. Nós somos uma sociedade, ou viemos, as civilizações, de modo geral, né? Elas são fundamentadas na figura paterna. Mas as maiores influenciadoras, e eu vou usar esse termo, ou inspiradoras, são as mulheres. Não é? Eu estava pensando isso, eu pensei, que coisa interessante. Né? O pai, o homem, a figura masculina é o protetor, é o provedor, não é? É o que cuida, é o que tem que amar, igual Jesus. Mas a inspiração vem das mulheres. É porque justamente, né, as crianças que são fruto dessa mulher, Sim. né, passam a maioria do seu tempo com Sim. elas. Se Com vão para a elas, escola, é. quem é? Na maioria Sim. também são as professoras. É isso Né? Então, mesmo. as mulheres realmente elas têm um peso muito significativo, Muito né? significativo. No Essa desenvolvimento, realidade do no dia. crescimento, em todos os aspectos É verdade. de uma pessoa. Então, nessa condução, nesse caminho, eu quero aproveitar e fazer o momento da nossa oração. É muito interessante esse momento e eu gostaria muito que você agora tirasse um tempo, independente de qual lugar você coloca a sua fé, enfim, se coloca em Jesus, melhor ainda. Mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e tirasse um tempo para respirar, parar um pouquinho para respirar. E com essa fala de oração, se conectar em Cristo Jesus. O texto que nós vamos orar, eu gosto muito de orar a palavra, não é? O texto que nós vamos orar foi uma carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Roma. Por isso a carta é aos Romanos. O capítulo 8, se eu fosse você, eu leria o capítulo 8 de Romanos hoje, com certeza. Nós vamos orar o versículo que vamos dedicar aos nossos aniversariantes. Antes, vamos tirar esse tempinho aqui, no versículo 37 de Romanos 8, para falar com o nosso Pai. Pai, no nome de Jesus, Jesus nosso Salvador, nosso Senhor, nosso maravilhoso, nosso amado, aquele que tranquiliza agora o nosso coração, Espírito de vida de Jesus. Espírito de vida de Jesus que nesse momento pode ir ao mais profundo do nosso estado e nos tirar da confusão para a clareza, nos tirar das trevas para o reino do seu amor, nos tirar da dor para o alívio. Jesus maravilhoso. É por isso que a tua palavra aqui, orada hoje, nos coloca nesse lugar, nessa posição, Jesus, mas por tua causa, na posição de mais que vencedores. Pode ser que hoje algumas das pessoas que estão ouvindo não se sintam, não compreendam o que é exatamente essa posição que o Senhor nos deu, de sermos mais que vencedores, mas o Senhor fez. O Senhor agiu com um sacrifício forte, profundo, que é mais largo que tudo, é mais alto que tudo, é mais profundo que tudo. O Senhor se deu por nós. Pai, nós te agradecemos que, pelo que tu fez, por morrer por nossos pecados e por ressuscitar para a nossa justificação, o Senhor nos colocou num lugar de privilégio. Às vezes, Senhor, nós não achamos que estamos nesse lugar porque a vida, as circunstâncias nos confundem e a gente acha que por estar numa hora difícil, nós não estamos numa posição que é aquela que o Senhor nos colocou. Mas isso é o engano da nossa mente, cura o engano da nossa mente, nos atrelando apenas às circunstâncias. Coloque-nos, Senhor, agora a convicção que somos sim, porque o Senhor nos colocou nesse lugar como mais que vencedores. E nós te louvamos, Pai. Amém, Jesus.
É muito interessante quando a gente, às vezes, está triste e não entende que aquele estado, ele passa. E a gente tem uma sensação de que nunca vai deixar de ficar triste. Você pode estar triste, mas você não é triste. Você pode, de repente, estar num momento de estresse e pode pensar, nunca vai passar, porque há essa confusão. Eu estou assim, mas eu não sou assim. Agora, nós somos, sim, aquilo que o Senhor Jesus disse na sua palavra que somos. Aleluia. Isso não muda, não passa, é para a eternidade. Então, tranquiliza o teu coração. Ele é o vencedor e eu sou mais que vencedor. Glória a Deus. Amém, Palavra amém, gostosa, amém, né? amém. Glória a Deus. Então, vamos conversar, papear aqui, mas antes, porém, contudo, nosso presente para você que está fazendo aniversário. Mas, apesar de tudo, somos sim mais que vencedores por meio daquele, o nosso lindo Jesus, daquele que nos amou. Romanos 8, 37, versículo 37, na versão transformadora. Bom, então vamos lá papear aqui com a Andréia, com Fernanda, com Elda, Vânia. Nós estamos aqui nos preparando para uma experiência linda com Deus. Não é um evento, gente. Eu não gosto de pensar como evento. Eu gosto de pensar como uma experiência com Deus. Nosso congresso de mulheres, mulheres que inspiram gerações. E nós vamos linkar com esse bate-papo, né, Andréia? Vamos falar sobre o poder dessa inspiração em uma mulher com a mente de Cristo. Exatamente. Vamos lá. Assim, o primeiro ponto que eu pesquisando um pouquinho sobre, pensando, relembrando a minha infância, as mulheres que me inspiraram, né? E aí eu pensei, você já foi influenciada por uma mulher de fé? Eu já fui. Sim. Né? Desde a infância da gente, a gente tem a professora da escola dominical, a mãe, a avó, aquela tia que pega na mão da gente, bora para a EBD, bora para o culto das crianças. E em todo o tempo a gente tem essa influência, né? Né? Eu acho que com vocês deve ter sido da mesma forma, com a Márcia, com todas nós, né, Fernanda? Com certeza, André. A mulher da minha vida que me inspirou e que me inspira, eu ainda me lembro, né, de cada detalhe, do cuidado dela, foi a minha mãe. Essa é a minha primeira. Dona Cícera. Essa é a mulher da minha vida, com certeza. Te inspirou, né, Fernanda? Sempre, a vida toda. A vida do mesmo, ela estando já com o Papai do Céu, mas até hoje. Os ensinamentos ficam. Até hoje legal, eu lembro de cada palavra, Agora, cada Fernanda, gesto. você está falando isso, é assim, Fernanda e eu, a gente tem uma amizade recente. Aconteceu ontem. 31. Então, assim, Só 32 anos. não é? Assim, essa coisa do poder dessa inspiração dessa mulher que tem a mente de Cristo, e quando a gente está falando aqui sobre essa mulher de fé que inspira, quem não teve, né? Uma mulher de fé. A dona Cícera, a mãe da Fernanda, a Fernanda fala dela com tanta precisão, com tanta clareza dela, que parece que eu conheço dona Cícera. Entende? Quando ela fala, ela traduz por conta dessa inspiração, né, desse poder inspirador da vida dela e por meio da fé dela. É como se eu conhecesse Dona Cícera. E quando a Fernanda pode dizer a mesma coisa de Dona Deli. A mesma coisa de Dona Deli. É a mesma coisa. A sua mãe? Minha mãe. É, a mãe da Márcia, né? Nossa, eu vou chamar de tia. Tia Deli era uma pessoa, assim, incrível. Incrível. Ela também me inspira, mesmo eu nunca tendo convivido com ela, mas a influência dela, a inspiração dela na vida da Márcia faz com que a gente, tipo, viva isso, né? Consiga imaginar aquele momento ali. Depois a gente conta os causos, Agora, né? vai formando gerações mesmo, né? Porque a mãe da Márcia tem sim. experiência com a Márcia, influencia a Fernanda. Isso. Hoje, todas as amizades, tudo que reflete, Sim. né? Sim. Vai influenciar o Isaac, com certeza. Com certeza. Vai influenciar o Estevão. Então, sim. vai formando essa E geração. são mulheres em fases diferentes da nossa vida. É verdade. Né? Temos aquelas que estão mais perto, como o caso da nossa mãe, que sem dúvida é uma referência eterna para sempre, né? Sim, Aí, aproveitando aqui, falo da minha mãe, que eu nunca vi uma fé tão linda como a da minha mãe. Meu Deus, eu nunca vi. Gente, se eu for parar aqui para contar, coisas recentes.
coisas do passado e recentes. Eu nunca vi, ainda ontem mesmo, estando ao hospital com ela, é incrível. A mãe entra ali no hospital, ela diz, não vai acontecer, não vai dar nada no exame. Não tem nada, né? Gente, ela eu sempre palavra, compartilho né? com a Elda, é incrível a fé da minha mãe. Gente, nós já chegamos no hospital no final do ano, que ela ficou lá deitada já para ir fazer uma ressonância geral do corpo para uma possível e muito provável cirurgia, que ela temia muito e que os próprios médicos temem devido à idade, comorbidade, etc. Caramba, acreditem. De manhã, a própria médica que nos atendeu na madrugada, chegou lá de manhã, eu disse, a senhora de novo? Ela disse, eu já voltei para o plantão. A sua mãe, eu não sei, tinha lá uma mancha, não tem mais. A senhora está livre para ir para casa. Eu disse, mamãe, a senhora pulou mais uma fogueira. Então, ou seja, a fé da minha mãe vai ser eterna na minha vida, entendeu? Então, que coisa linda. E outras mulheres mais, né, que nós tivemos e temos. Agora, uma pergunta que eu quero fazer a uma de nós aqui. Elda, você se vê como uma mulher inspiradora? Olha, em alguns momentos sim, outros não. Porque nós temos nossas fragilidades e a gente entende. Eu penso o seguinte, inspirar é algo de grande responsabilidade. Porque tem aquelas que inspiram de forma positiva e tem aquelas que inspiram de forma negativa. Vamos pensar, claro, o lado materno, isso não se questiona, mas vamos pensar cada um de nós. Se a gente lembrar das nossas primeiras professoras lá na infância, quem não lembra de uma boa professora e quem não lembra uma daquela que foi bem carrasca? Eu lembro. Todo mundo lembra. Das Então, carrascas, principalmente. então eu fico assim, meu Deus, que responsabilidade é você se colocar como uma mulher que está inspirando outras. Temos que ter muito cuidado como está a nossa postura, de maneira que eu digo, eita, que inspiração é essa? De forma positiva ou negativa? A gente vê a mídia por aí, as mídias sociais, quantas pessoas dizem, olha aí que inspiram outras. E, meu Deus, foi isso aí, inspira. Então, é algo assim que nós temos que trazer mesmo a uma reflexão, pensar, né? Agora, quando eu digo, não, eu sou filha do Altíssimo, Jesus está comigo, isso que eu ia te dizer, né, Elda? aí muda Quando a a gente postura. está de trás dele, porque as coisas por mudam. mim mesma, a minha natureza humana, eu erro bastante, né? Enquanto ser humano. Então, nós temos que ter muito cuidado. Por aí é que eu digo, é bom andar com Jesus por isso. Você falou uma porque coisa ele vai nos implacável. moldando. Você Com falou uma ele, coisa- nós podemos inspirar. Você falou uma coisa muito bacana agora. Assim, a respeito daquilo que inspira a gente. E se nós somos inspiradas, e se nós inspiramos, vai estar relacionado, atrelado à nossa humanidade. Nós somos humanas. Verdade. Então, tem horas que a gente acorda e mal consegue inspirar A nós mesmos. a nós Tá mesmos, legal, nem enfim. com a gente Agora, mesmo. é legal também olhar... Sabe o que me veio? A perspectiva assim... Você falou, às vezes uma pessoa chega e diz assim, eu sou inspirada pelaquela pessoa na internet, e você olha e diz assim, mas como? Exato. É porque muitas vezes você está tão vazia, tão sem nada, Exato. que qualquer coisa, Preenche. coisa. Eu fico, às vezes, assim, admirada de pessoas seguirem outras, baterem palminha para outras, Exato. e eu olho e digo, Jesus... Quando tu sai assim, tu volta? Não, sério. E a pessoa é inspirada por aquela situação ali, eu fico pensando, que vazio existencial não deve estar ocorrendo ali para que aquilo ali consiga suprir algo em você? Exato. Porque a inspiração fala de suprir também. Sim, sim. Fala do suprir você, do alimentar Exatamente, você. Né? exatamente. E é isso que a gente tem que pensar. Qualquer coisa mexe comigo, ou eu sou uma pessoa que tenho algo em mim, tenho conteúdo, tenho discernimento, sabedoria, maturidade, para que eu olhe e veja, não, isso aqui não funciona para mim. Mas isso funciona. Sim, sim. É por isso, Márcia, que o poder da palavra ela é muito essencial. Sim. Né?
quando nós estamos aqui nesse momento conversando, nós, né, a gente já temos uma fé bem estruturada no Senhor, para a glória do Senhor e pela misericórdia dele. Mas quantas mulheres é isso que estão vivendo um vazio tão grande, né? E uma palavra dessa cai assim como uma luva na sua mão, né? Então enche o coração dela, e é isso que a palavra falou ainda há pouco através de Paulo, né? Então não desanime, né? Você tem alguém que cuida de você. E nós não somos super mulheres, nós não somos aquela super mulher que está de Provérbios 31 de cabo a rabo, como diz o ditado, né? Então, nós não somos perfeitas, mas nós somos mulheres que estamos revestidas por um poder muito grande, que é o poder de Jesus. É por isso que hoje esse tema vem linkado àquele que nos dá força, aquele que realmente pode fazer a gente Aí sim a gente superar, consegue né, inspirar outras, exatamente, né? é aquilo que eu Aí falei, nós é onde a conseguimos. gente está, a gente inspira porque nós temos, o Espírito Santo testifica daquilo que nós temos. E aí, isso é uma coisa extraordinária, é algo assim que sai para além do nosso humano. Aí é o nosso gesto, é aquela... Outro dia também, eu estava também no hospital, sabe que tem uma mãezinha viva, né? A gente vive no hospital. Eu estava lá e a forma, não sei, a forma que a gente é mesmo, né? De ser delicada, de falar com a pessoa, para pedir um papel, para pedir uma orientação. Aí alguém veio e disse: que coisa bacana como você tratou aquela pessoa. Então, são esses detalhes, isso é Jesus, né? Então, a gente inspira automaticamente, né? Não é que a gente queira se preparar para inspirar, é a nossa vida que vai para além das nossas palavras. E tem mulheres que aceitam todo tipo de inspiração, como aquelas... E eu não vou atribuir só isso às mulheres, não. Os homens, mulheres... Não. Assim, e tem aqueles que não se inspiram em nada. Verdade. Né? As polaridades, os os extremos extremos. aqui. Ou eu me inspiro em tudo e qualquer coisa, eu não me inspiro em Márcia, nada, enfim. A gente tem que chamar a participação da Sim. pastora Kézia. A gente já está com um tempo bem reduzido nesse Sim. bloco. Vamos ouvi-la. A paz do Senhor, queridos irmãos e ouvintes, né, do programa Soluções Mulher, né, da pastora Márcia Costa. Nós queremos agradecer a Deus, né, pela vida dela e também fazer menção que essa semana nós teremos um grande congresso de mulheres, todas as mulheres aqui da IADAM, de Manaus, do Amazonas, também pessoas que estão vindo de fora do Brasil, estarão ali participando desse grande e abençoado congresso de mulheres que tem como tema Mulheres que Inspiram Geração. Você faz parte dessa geração. Mulheres que trabalham, mulheres que evangelizam, mulheres que são, como hoje as pessoas falam esse nome. Eu não gosto muito desse nome, empoderadas, não, porque nós somos empoderadas, mas da presença de Deus. Então, mulheres que são médicas, professoras, odontólogas, psicólogos, juízas, né? E até deputadas também, espalhadas por todo esse Brasil. Eu quero dizer para você, mulher, que Deus tem um propósito na sua vida. Você inspira gerações. Então, venha, participe, mulher, desse grande congresso. Deus abençoe. Olha que coisa linda, Ana Kézia, querida. Ó, é o seguinte, eu queria citar também que mulheres que inspiram como mães, cuidando de suas casas. Concordo plenamente. Eu gostaria de citá-las também, porque muitas vezes, como Fofó, por exemplo. Então. É maravilhoso. Desculpa, tá? E, Márcia, tá aí uma coisa que é influenciador, é a posição de uma avó. Tem jeito, gente. A minha fé, a base da minha fé, ela é muito assim, ela fala muito com a história do meu avô e da minha avó. Entendeu? Essa é a forma como às vezes eu quero dizer algo para uma pessoa, eu não meço palavras assim, eu vou na cara, digo assim, não para ofender, mas o que é da Bíblia? Minha filha, isso não está na Bíblia. Então não faz isso porque você está pecando. Eu lembro que meu avô dizia isso, meus tios, na época jovens, estavam querendo namorar, ele dizia: se você for pego no pecado, você vai para o inferno. Olha aí. Ele dizia com todas as letras, eu ficava encantada com aquilo. E isso refletiu muito na minha vida. Minha avó e meu avô. É porque essa influência, essa inspiração, ela vem de dentro de casa. Ela começa lá nessa E origem. essa inspiração é incrível, como você estimula a fé desde a criança. Eu tenho 2 netos, o de 9 e o de 3. Antes de ontem, o Pedrinho estava com febre, o pequenininho, de 3 anos. Aí ele olhou para mim: vovó,
ora por mim. Aí eu digo, oro. Mas não é orar depois, não. Tem que orar na hora. Aí bota a mão na cabeça dele, ele fecha o olho. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Então, ele Só já vovó está... coruja aqui. Oh, meu Deus! Vamos Aí- fazer um programa com Não essa é? temática. Então, aí eu comecei a entender mais ainda por que que Paulo disse para Timóteo, a fé que habita em ti veio da onde? Sim. Veio do próprio apóstolo Paulo? Não, Veio da avó. veio da sua mãe e da sua avó. Isso. Aí é uma inspiração maravilhosa. Dupla, né? Dupla. Eu só queria assim, reforçar aqui essa condição de mulheres que inspiram gerações. A Vânia falou algo que todas nós concordamos, e a Andréia, Márcia costuma muito dizer isso, da nossa humanidade. Eu acredito que há algumas gerações passadas, essa questão de nós nos colocarmos no lugar das supermulheres. Fernanda, eu só vou pedir vou pedir uma intervalo, pausinha né? sua aqui Sim. para a gente chamar um intervalo na Boas Novas Rádio e TV, mas volta com a gente, tá? E o pessoal do YouTube, Facebook, a gente vai continuar por aqui. Por isso, Fernanda Fernandes, pode continuar. Né? Não, assim, da gente, dessa percepção que nós estamos agora tendo no século XXI, de que não somos supermulheres. Eu acho que essa visão, ou essa mensagem de sermos sempre as poderosas, atrapalhou muito a compreensão de filhos, enfim, dos filhos dessa geração agora. Porque a Elda falou, eu tenho muito cuidado naquilo que eu estou passando. O que eu estou passando? Mas nós somos humanos, a gente tem direito de errar. Sim. Exato. Sim ou não? Sim. Com todas, exatamente. E quanto mais a gente reconhece a nossa humanidade, menos a gente erra. E isso é científico, isso não é apenas bíblico. Isso é científico. Você aprende a se policiar, né? Isso que é lógico, você sabe, você tem um temperamento explosivo. Aí você está no olho do furacão. O que tu faz? Vai fazer o quê? Vai continuar no olho? Não, peraí, deixa eu respirar, eu já sei, eu me conheço, eu vou dar um socão. Então, eu vou me retirar Para não pecar e nem para pro eu inferno. não ser presa. É isso. Agora, é interessante pensar. Tem uma teoria na abordagem que eu trabalho, na gestalterapia, que é a teoria paradoxal da mudança. Essa teoria ela fala o seguinte, que quanto mais você sabe quem você é e não o que os outros querem que você seja, quanto mais você se conhece, quanto mais você sabe quem você é, maior a mudança é. É verdade. Porque aí você diz, bom, eu sei que eu tenho essa questão aqui que não é legal na minha vida, que eu preciso trabalhar. Isso só acontece se você Se conhece. se conhece. Sim. Se você sabe, Se admite. se você tem consciência, maturidade sobre aqueles teus pontos a trabalhar. Sim, né? sim. Aí sim você vai mudar. Enquanto você não faz esse movimento, e também aqueles pontos que são bons, são fortes, Sim. que você sabe que pode, com eles, pode usá-los Sim. para produzir mudanças. Sim. Né? Sim. Então, já que a gente está falando sobre influenciar, é assim, se eu, por exemplo, se eu estou me aproximando de mim mesma e me conheço, isso não é egoísmo, gente, isso não é narcisismo, não. O autoconhecimento é uma coisa Sim. Poderosa, pra vida toda. Interessante. para a vida toda, porque Sim, nós sim. temos fases, né? Então, quando eu me conheço e sei que, por exemplo, eu estou querendo eternizar uma determinada idade, já falamos sobre isso aqui, forever young, sou para sempre adolescente, para sempre criança. O que acontece comigo? Eu não vou, se eu não reconheço aquilo, vou dar uma pausa aqui porque voltamos com a TV e Rádio Boas Novas. Estamos aqui no Soluções Mulher de hoje para papearmos com Vânia, Elda, Fernanda, Andréia. E eu sou Márcia Costa. Se você está pegando agora o assunto, nós estamos falando de mulheres que inspiram, o poder da inspiração de uma mulher com a mente de Cristo. Aí trabalhando também nosso Congresso de Mulheres da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas e assim, de Manaus, perdão.
E de Manaus e do Amazonas, perdão. Eu me enrolei agora. A gente estava aqui tentando falar sobre essa coisa da gente inspirar, mas inspirar entendendo e se entendendo. Se conhecendo, para a gente mudar algumas coisas que precisam ser mudadas nesse caminho de inspirar outras mulheres. E aí é legal a gente perceber assim, se eu tenho pontos que precisam ser trabalhados, são pontos que estão ainda me deixando para trás em algumas coisas, dentro de casa, com amigas, no trabalho, na igreja, eu preciso rever isso. E é tudo bem, nós somos humanas. Sim, com certeza. Nós somos humanas. Nós precisamos reconhecer isso. Tem coisas que sim. Eu vou dizer, não sei, me ajuda? E só em você chegar e dividir com a outra pessoa, que você não sabe tudo, você já está inspirando. É verdade, exato. Você já está inspirando. Com certeza. E eu penso que é uma prova belíssima de humildade. Sabe, eu sei que para as mães, tem mães, dependendo dos temperamentos, né? Tem mães muito posicionadas, muito fortes, né? Mas, nossa, uma mãe dessa, imagina, uma mãe dessa dizer, minha filha, me perdoa, a mamãe errou. Sim. A mamãe errou. Olha a lição que você vai transmitir para o teu filho. Né? Do perdão, nem sempre estaremos certos. Não é? Nem sempre falaremos a coisa certa, não é? Por isso que inspirar alguém... Eu, no atendimento psicológico, às vezes a pessoa chega e me faz uma pergunta, eu devolvo com outra pergunta. Tá certo. Porque eu não tenho uma bola de cristal. Não é 10 passos para ser feliz. Não é 10 passos para ser feliz. Quer ver? Você pergunta para a pessoa. Quer uma pergunta difícil? Pode parecer que não, mas é difícil muitas vezes. Você pergunta para a pessoa, o que você precisa? É verdade. Tem muita gente que não sabe o que precisa. Tem muita gente que não sabe a sua própria identidade. Então, como é que vai saber seu destino? Então, é legal a gente parar hoje para entender esse movimento da inspiração. É verdade. O que é esse poder dessa inspiração com a mente de Cristo? Como é que eu inspiro o outro, assim, com a minha humanidade, com os meus pontos que preciso trabalhar, com os pontos que eu já sei que posso inspirar, mas não sou cheia de pontos fortes. Mas também não sou cheia de pontos fracos. Sim. Márcia sempre fala sobre o equilíbrio, né? Ela sempre fala sobre esse equilíbrio que a gente precisa ter. Então, todos esses pontos, essas dúvidas que a gente, da nossa humanidade, né? Que ela ressalta todo o tempo e reflete a nossa vida, a gente precisa entender como nós nos percebemos. É outra fala que a gente aprendeu muito com a Márcia. Porque, assim, às vezes, a gente acha que a gente não está exercendo aquela função. Eu, como mãe, eu só educo, eu só crio, eu só alimento, eu só encho a barriguinha da criança. E não, né? Em cada passo há um aprendizado e há um ensinamento, para ela mesmo e para a criança, claro. Sim. E eu estou formando, troca, né, uma troca, eu estou formando aquele cidadão do reino e da terra, né, com toda a carga de influência que eu tenho, que eu vim com a minha experiência que eu venho da minha família. E assim, eu preciso passar isso para outra geração. Então, talvez você não seja mãe, está nos assistindo, mas é uma líder, trabalha com mulheres, com adolescentes, com jovens. A gente precisa entender isso. Sim. Né? Como é que eu trago... Teve um dia que eu fui levar uma palavra lá na tenda da família para os adolescentes sobre a história da nossa igreja. Era no aniversário da igreja ano passado, da congregação, e aí me pediram para levar a palavra sobre a história da nossa igreja. E aí a minha filha, no final, eu disse, e aí, minha filha, gostaram? Gostaram, Leci, mãe? O que mais chamou a atenção foi a paixão com que você falou sobre as gerações e o legado da nossa igreja. Mas eu aprendi isso com alguém. Né? Eu não fui só no livro da história e pesquisei, não, eu aprendi com alguém. Então, assim, isso floresce naturalmente na vida da gente, esse legado. A Elda tem inúmeros exemplos, a Vânia também. Até hoje as pessoas ainda chamam a nossa pastora Vânia de tia Vânia por aí. É um legado. André, você falou uma coisa muito bacana agora, que foi forte para mim, que é a inspiração, ela vem quando estamos abertas a aprender. Excelente. Quando nos tornamos ensináveis. Verdade. Né? Aí eu me abro.
para ser inspirada pelas outras. Porque tem gente que se fecha no mundo seu próprio, né? Eu já sei de tudo. E é exatamente isso, Márcia, é a verdade. Quando você vive na verdade, a verdade é a verdade. Né? A verdade é aquilo que você vê, que às vezes você errou, eu errei, então é a verdade. Então é muito lindo quando por isso que a Bíblia diz que a gente tem que andar na verdade, né? Porque é isso que nos liberta e nos faz acessíveis a outros E o nome da nossa conhecimentos, verdade a é entender. Jesus. Exatamente. E conhecereis a verdade, Jesus, e ela vai te Te libertar. libertar. Então, é muito linda essa nossa conversa aqui. Eu me lembrando, você falando aí sobre a gente aprender com os nossos antepassados, eu me lembrei do pastor Alcebiades, que ele dizia uma coisa, que nós educamos uma criança 15 anos antes dela nascer. Ou seja, é aquele teu autoconhecimento, o teu autoaprendizado, o teu equilíbrio é que vai fazer uma criança, quando você tiver acesso a ela, transmitir para ela. Então, não é imediato, não é aquela hora que você vai saber como educar. Então, você já vai trazer aquela carga sobre você, né? Você falou do pastor Alcebiades, me lembrei do meu pastor Túlio Barros, pai da nossa querida pastora Ana Lúcia. Ele foi o meu pastor, assim, do meu coração. Eu entrei na Assembleia de Deus de São Cristóvão, eu era uma criança. Eu fui para o departamento infantil. Olha só, encontrei Napoleão Bonaparte naquela época. Brincadeira! Assim, aí eu entrei ali no departamento infantil e sabe que o pastor Túlio eu me apaixonei pela palavra de como Jesus foi apresentado para mim. Eu era uma criança. Eu me lembro disso, assim, tem memórias lindas que ele chamava o departamento infantil toda a escola bíblica dominical, as jovens, adolescentes e criança. Nós íamos com a verdade prática, o textual, tudo na ponta da língua. Aí ele pedia, ele todo orgulhoso lá, aí ele pedia. Agora, as crianças, aí nós levantávamos, eu me lembro, gente, toda arrepiada, assim, olhando, e a gente via o rosto dele feliz, sabe? E no culto de doutrina, segunda-feira, quando aquele homem abria a boca dele para falar de Jesus no culto de doutrina. Que coisa linda. Eu era uma criança, eu chorava, eu ficava assim. A minha irmã dizia para minha mãe, a Márcia fica parecendo que está hipnotizada, mas era porque era tão lindo. A forma como eu aprendi a ver Jesus foi através da minha mãe e do pastor Túlio. Sabe, linda. assim, é uma coisa linda. Então você vê. Influências, né? Como falei, são fases da nossa vida que nós vamos recebendo bênçãos do Senhor através de pessoas que marcam a nossa vida para sempre. Você Isso vê, é lindo demais, né? Demais, e olha, demais. eu acredito em muita gente, né, que aprendeu de Jesus e aprendeu com outras pessoas sobre Jesus e foram inspiradas. Por exemplo, aqui mesmo, Fernanda, Neder. Quando eu os conheci, eram adolescentes lá no Djalma Batista. E quando eu entrei na Djalma Batista, eu e o Dan, para a gente ali dirigir a igreja, eu me lembro de ficar chocada a igreja com 3 gatos pingados e a criançada toda lá na rua, os jovens tudo lá fora. Eu falei, não, vamos botar todo mundo para dentro. Aí chamei, como atrair? Com música, com peça, com retiro. Toches, etc. A meninada vem. Brincadeira. Então, aí até hoje, pastor Ronaldo, pastor Neder, todo mundo na presença do Senhor. E cheios de Deus, hein? Que coisa linda. Mas isso é o que Jesus faz, Cheios o de impacto Deus. de inspiração de Jesus na vida dos outros através de nós. Sim. Porque ele subiu, mas ele me deixou aqui, deixou você e deixou todos nós aqui para que pudéssemos dar continuidade, né? Se alguém tiver que ver as mãos de Jesus, me mostra as mãos aí, André. Se alguém tiver que ver o rosto de Jesus, deixa eu ver teu rosto, Elda. Olha, e sabe, irmãs, Ai, Fernanda, agora que eu me lembrei, posso te dar uma pausinha para a Claro gente que chamar pode. a nossa peça que fizemos sobre o Congresso de Mulheres? Então Show vamos de lá. bola. Existem mulheres que deixam marcas por onde passam. Mulheres que inspiram pela fé, pelo exemplo, pela dedicação. Mulheres que transformam vidas e influenciam gerações. O programa Soluções Mulher te convida a viver uma experiência muito especial.
o Congresso Estadual Missão com Mulheres. Este ano o tema é Mulheres que Inspiram Gerações. Viveremos momentos de adoração, aprendizado, comunhão e fortalecimento espiritual. Reúna sua família e participe conosco deste grande encontro. O Congresso Estadual Missão com Mulheres. Porque o legado de uma mulher comprometida com Deus alcança muito além do seu tempo. Vai ser lindo, vai ser demais. E vai, mais uma maravilhoso. vez, será uma experiência com Jesus. Amém. Não Glória deixe a Deus. de lado esse convite, viu? Venha, 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 venha. Verdade, Vamos nos encontrar lá, não é isso? Deus Agora, a gente está falando aqui, e eu peguei o gancho de Jesus, inspirando as nossas vidas e fazendo com que nós inspiremos outras pessoas. Porque, assim, tem gente que fala assim, não, eu me desviei de Jesus. Eu vou te dizer, é quase que impossível uma coisa dessa. Eu fico pensando, você pode ter se desviado de pessoas, ter se magoado com pessoas, e aquilo impactou você e você atribuiu a Jesus, mas Jesus, É verdade. Jesus não. Sim. Jesus é inspirável, ele é único, Sim. ele é completo, ele é suficiente. Sim. É verdade. Ele é o único que eu atribuo que ele pode tudo. Ele é tudo. Ele é tudo. Porque eu acho que tudo é muito para a gente. Mas para Jesus tudo não é muito, não. Com certeza. A minha consideração que eu queria fazer era exatamente em cima disso. Ainda voltando, eu gosto muito de falar da humanidade, sabe? Eu gosto. Porque na minha humanidade, eu corro para Jesus. Perfeito. Quando eu reconheço que Sim. eu sou humana, eu falei, não, eu preciso muito dele. Totalmente dele. E uma coisa que está... Eu não sou aquela leitora, né, da Bíblia, assim como Márcia que ela tem coleções de várias traduções e etc, etc. Mas eu não lembro de algum momento Jesus dizer assim, sejam super. Não tem como. Eu quero que vocês sejam super. Ó, sabe aquela palavra? Sejam perfeitos como vosso Pai é perfeito? Sim. Como nosso Pai é perfeito? Sim, A palavra perfeito, ela se desdobra na linguagem original como maduro. Sim, Seja maduro. Como eu sou maduro. isso aí. Então, se você não é totalmente, busque sempre a maturidade. Que é o que você falou, é o que nós estamos falando. Quanto mais eu me conheço, mais eu alcanço uma Sim. maturidade. Sim. não é assim? Mas eu reconheço Eu- isso. não é? Eu fico assim, pensando nessa inspiração que nós podemos reverberar a partir de Jesus na vida dos outros. E aí eu quero enfatizar Jesus nessa inspiração, porque afinal esse poder que a gente está falando de inspirar, ele tem muito a ver, está atrelado à mente de Cristo, né? Então, assim, quando a pessoa diz assim, não, eu não vou mais, não quero mais saber desse negócio de Jesus e tal, e eu já tive conversas com mulheres que disseram, não, eu me decepcionei muito com fulano. Sim. E aí isso reverberou, isso afetou a minha relação com Jesus. E eu conversei com essa pessoa e disse assim, então, você precisa realmente jogar essa fé aí que você está fora e adquirir a verdadeira fé, porque a verdadeira fé, ela é a fé em Jesus. Em Jesus, exato. Não é na cura, Sim. não é no sucesso, Né? Naquilo que Deus faz não ou é pode fazer. na pessoa, não é. Você tem que, se ela estiver em Jesus, Sim. aí você vai ter plenitude. Eu me lembro do espaço feminino, naquela época era Nova Mulher. Nós estávamos acompanhando uma jornalista de uma TV local daqui, que estava passando por um câncer de mama. E ela, ouvindo o espaço Nova Mulher, ela se entregou a Jesus. Porque ela falou, Jesus, é tudo que eu preciso. No meu processo, é tudo que eu preciso. Sabe o que aconteceu? Ela não realmente, ela não houve uma cura imediata sobre aquilo.
mas ela pouco se importava mais com aquela situação. Ela fazia o que tinha que fazer, mas a fé dela estava tão em Jesus, Olha, que tão lindo. arraigada em Jesus. Ela contou isso para a gente. A fé dela estava tão focada em Jesus, centrada em Jesus, que é assim que as coisas precisam ser. Então, ela falou, no testemunho dela, falou que chegou a um ponto e disse assim, quer saber, se eu tiver que partir, eu vou partir, eu vou encontrar com o meu Salvador, então não estou perdendo É nada. Sabe o que aconteceu, gente? Eu vou estar em lucro. Sabe o que aconteceu? Ela ficou curada. Olha, glória a Deus. Que coisa linda. Mas aí, sabe, está tudo bem. Não era, o foco não era a cura, Sim. o foco era Jesus. O foco é Jesus. É muito lindo isso, né? lindo, É muito lindo. Então, é Ele que inspira a gente, Elda, para a gente poder fazer mudanças sérias na nossa vida. E reconhecer que, olha, eu sou humana, Exato. mas Jesus Nele, é Deus. Ele não É nos Deus. decepciona. Nós, como seres humanos, podemos decepcionar. Por isso que eu disse no início, a questão de inspirar é algo lindo. Mas pense bem sobre isso. Mas com responsabilidade. Com responsabilidade. Sim. Porque nós somos seres humanos, nós falhamos. Agora, Jesus, não. Jesus nunca E, nos Elda, assim, decepciona. esse pensamento que você tem, que assim, que não é tão simples de inspirar, é porque você tem um compromisso. Você tem um compromisso de fazer o certo. Né? Porque às vezes a gente diz assim, eu não consigo, eu fico muito, eu acho muito, não é tão simples, porque a gente sabe do peso Peso que é. exato da Entendeu? responsabilidade. A gente tem essa responsabilidade de dizer, até aqui eu posso influenciar essas mulheres, eu posso falar algo para elas. Então, a gente leva isso com muita força, com muita entusiasmo, mas é pesado também. É pesado, nem sempre flui de uma forma natural. Depende da nossa É circunstância. aí que a gente corre para os pés de Jesus. Exatamente. E também de reconhecer onde é o nosso limite. Isso. O autoconhecimento, ele também te favorece a isso. Até aqui eu vou, daqui é não. E assim, Fernanda, essa influência, às vezes, não é falando, não. Não. Às vezes é muito calando, mais, às vezes é saindo da situação, às vezes não, esse conflito aqui não, a mim não pertence. É isso Você aí. está falando aí, estou lembrando também da esposa do pastor Alcebiades, a irmã Nessi Vasconcelos. Que mulher, ela pouco falava. É Mas verdade, eu lembro como era, dela, Elda, né? mas como ela era mesmo. atenta, mas como ela nos influenciava. E tem mais, percebia tudo o que acontecia na igreja. Quando eu faltava a um culto, que sempre eu gostava de cantar alguma coisa lá, ela dizia, você nunca mais cantou. Onde você estava, entendeu? Então, ou seja, uma mulher que influenciava, mesmo quieta, mas estava ali observando, com certeza, orando por Jeitinho nós. dela, É porque né? muitas Coisa vezes linda. a gente atrela, a gente conecta, linka a inspiração com fama. Linka a inspiração com, por exemplo, um lugar de, Um de poder, um status, né? status, Um status. né? Um Elevado, cargo, é. ao ponto de eu pensar que se for para influenciar e eu não for famosa, eu não vou influenciar. eu não vou ser Eu posso influenciadora. influenciar se eu for pastora. Se eu for... Olha, mas- estavam aqui antes do programa, estavam aqui falando. Não, aí você vai bem glamurosa. Aí a Fernanda, mas como a Márcia vai ser glamurosa? A Márcia não é glamurosa? Não foi isso? Não, desde quando a Márcia, mas o glamour, aquela coisa do, né, toda emperiquitada, aquela coisa, ela é glamurosa, com certeza, mas, né, o que eu queria dizer era isso. Não, é porque a gente está aqui brincando, porque é o seguinte, que esse negócio de achar que inspiração é você estar banhado em ouro, Sim, né? os brincos desse você está tamanho. totalmente Não que eu ali, não ou gosto, você... eu Ah, gosto. porque não é nada demais você querer, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sempre quis ter a minha vida profissional, sempre quis ter principalmente com a psicologia. Né? Agora, tem outras mulheres que são mega influenciadoras, mas são donas de casa. Sim. São mães. Tá tudo bem, né? E está tudo bem. maravilhoso, quisera eu. sabe? Está tudo bem. Então, cada uma influencia com a sua própria natureza, com a sua própria essência, com a sua própria verdade, com a sua própria...
única ela é, então inspire-se dessa maneira, inspire dessa maneira. Por exemplo, Pedro, na carta que Pedro escreveu, no capítulo 3, ele diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias, ouro ou roupas finas. Nada contra ter ouro, roupa fina. Oh, com certeza. Mas ele diz assim, a beleza de vocês. Ele não está falando, desculpa, engasguei. Ele não está falando de uma beleza estética. Ele está falando exterior. De uma beleza que ela é profunda, ela é do ser. Aí ele fala, ao contrário, que ela seja algo interior, imperecível, demonstrada em um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Gente, tem um outro convite de uma querida... Eu vou beber uma água que eu estou engasgando aqui. Isso aí, Fia. Pastora Ângela também tem um convite, reforçando esse convite para o nosso congresso. Vamos ouvi-la. Oi, Márcia, eu sou a pastora Ângela Santos, presidente da Aquitan, e eu estou ligadinha no programa Soluções Mulher. E eu venho aqui fazer um convite muito especial para você, mulher, que está assistindo também o programa. Nesse final de semana, nós teremos o grande congresso de mulheres, mulheres que inspiram. Então, não fique de fora, você que é uma mulher que tem sido influência na sua geração, compre a sua pulseira e participe do congresso de mulheres, que vai acontecer nesse final de semana aqui no Canaã. Então não fique de fora. Eu quero dizer que o programa Soluções Mulher tem sido bênção na vida de muitas mulheres e eu estou sempre ligadinho assistindo o programa. Querida, agora eu quero uma pausa para que nós hoje possamos desejar a nossa querida pastora Ana. Feliz aniversário! Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amamos você! Deus te abençoe, pastora Ana. Olha, eu vou te contar, uma Pode mulher que cantar inspira. em outra língua? Agora não. Para outro programa. Para outro programa. Agora, eu conheço Ana desde que eu sou bem pequenininha, quando eu entrei lá. Ela era adolescente e eu criança. E ela sempre foi inspiradora. A Ana, que a gente vê, não que ela continuou a mesma, assim, claro que ela se transformou e tal, mas a Ana sempre foi essa pessoa doce, amável, engraçada, descontraída. Não, amiga, assim, ela sempre foi assim. Nunca foi presunçosa, arrogante, mandona. Não, Ana sempre foi esse espírito que Pedro fala aqui, dócil. Sabe, assim, ela é essa pessoa. Filha do pastor Túlio, né? Não é? Ela não é uma mulher que inspira, Legados, gente. né? E olha que ela nos ensina, Nossa, né? o Nesses pastor dois Túlio dias. tinha uma marca excepcional, de tanta Tem humildade. Eunice. Uma Eunice. Meu Deus do céu, Deus ela era do assim, céu. aquela doçura Calma, dela, sabe? né? Aquele jeito dela. Eu tive o Isaac e fiquei hospedado na casa dela, né? Aí ela trazendo sopinha para mim, toda amável, toda cuidadinha. Olha aí. Cheia de cuidadinho, assim, muito doce. Coisa Muito doce. gostosa. E são essas pessoas, por exemplo, eu lembro disso porque isso me inspirou. Exato. Eu lembro disso porque inspiração toca, Sim. mexe. Inspiração, Márcia, a gente resumindo assim, é vida. Né? É vida porque você não se veste de uma humildade, você não se veste de uma inspiração, você é a inspiração. Não é porque inspiração o quê? É o teu levantar, é o estilo, é a tua vida. E aí, muito mais quando ela é com Jesus, aí dá tudo de bom, dá tudo certo. Agora, essas pessoas só influenciam porque tem Jesus no coração. Márcia, a gente tem 3 minutos e a Elda tem algo especial hoje, né? Que ela trouxe uma surpresa. Ela Todas trouxe. nós inspiramos, né? Inspiramos a pessoas que estão ao nosso redor, mas as primeiras pessoas são aquelas que estão dentro de casa, né? E aí, que coisa boa em inspirarmos nossos filhos. Mas, Márcia, eu fiquei muito feliz quando vocês receberam o presente de Deus, que é o Estevão, né? Então, agora você tem mais uma pessoa a inspirar, né? Porque eu quero dizer para vocês, aí eu vou defender a bandeira das avós. Vovó não estraga neto.
Ela inspira. Vovó inspira, Neto. E eu trouxe aqui algo para você de presente, como a inspiradora que você é. Abra aí. Eu sei que você vai inspirar muito o Estevão. Gente, a emoção E eu tá trouxe grande. Desculpa aí, Josué, se eu bati no microfone. algo que a gente sempre trabalha e faz para você contar historinhas para ele. Olha, gente, você vai receber, vovó. Vovó vai te dar. E aí, quando eu estava fazendo isso aí, eu lembrei exatamente desse versículo que eu sempre ouvi e vi a Márcia inspirando. Quem vê Jesus vê o Pai. Lembra? Eu sei que ela sempre fala isso. Atrás tem uma sacolinha com os salmos em poemas para você contar para o Estevão. Que coisa tá bom? mais linda, Porque obrigada. você também é uma vovó que inspira, como a Vânia também é uma vovó que inspira. Vocês não são vovós. Eu vou ser. Mas um dia Um dia serei. Vai ser. Um dia serei. Não, você é era isso. tivó. É, Você é tia. tivó. É. Ainda bem que meu lápis de olho é a prova d'água, olha. Vânia, Sim, muito, amor. muito bom tê-la aqui. Volte sempre. Tá bom, Para enriquecer, querida. para abençoar a gente. É uma Verdade. alegria, tá bom? Nós amamos você, amamos esse programa e essas meninas aí. Porque a gente tem uma história, né, É Márcia? verdade. Temos Uma mesmo. história, uma A gente se história. conheceu um dia desse, não foi? Não, dizer o contrário. Uma história, uma história. E que coisa boa estarmos aqui para continuar conversando, inspirando a outros, né? Ó, sempre Deus que abençoe. quiserem e puderem, venham, viu, Elda? É Inspirar obrigada. a gente, Verdade, abençoar a vocês gente. faz até falta, tá? Queridas, Fernanda, obrigada. Andréia, Stephanie Seixas, vem aqui, Ô, vem aqui, cá, aqui. Stephanie. Stephanie, rápido, Stephanie. A, Coadjuvante, a passou na Stephanie, frente da câmera, Ô, tudo Brasil, bem. cheguei, não tem problema passar na frente da câmera, não. Aqui não tem essa história, não. A gente termina assim, Josué, Renan, Débora, muito obrigada pela companhia de vocês, pelo trabalho de vocês. Para você que está com a gente, não esqueça o nosso congresso, tá bom? Fica com Jesus. Tchau. Queridas.